Recentemente, no meio cristão evangélico, um cântico tem chamado muita atenção das pessoas, chamado de Evangelho de Fariseus. Provavelmente você já deve ter escutado. E este cântico tem feito muitas pessoas se perguntarem e se questionarem a respeito dos fariseus. Afinal de contas, qual é a origem dos fariseus? Quem são os fariseus segundo a Bíblia? Neste vídeo eu estarei falando tudo a respeito dos antigos fariseus, quem eram eles, qual era a sua origem e, afinal de contas, o porquê que fariseu se tornou um sinônimo de pessoas hipócritas e um sinônimo por si só de hipocrisia. Eu peço desde já que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com pessoas que têm curiosidades das antiguidades, dos mistérios, de teologia e de diversos outros assuntos. Os fariseus foram um movimento social judaico e uma escola de pensamento no Levante Antigo durante a época do judaísmo do Segundo Templo. Após a destruição do Segundo Templo, em 70 d.C., as crenças farisaicas tornaram-se a base fundamental, litúrgica e ritualística do judaísmo rabínico. Os conflitos entre fariseus e saduceus ocorreram no contexto de conflitos sociais e religiosos muito mais amplos e duradouros entre os próprios judeus, agravados principalmente pela conquista romana. Um dos conflitos era cultural, entre aqueles que favoreciam a helenização grega, que eram no caso os saduceus, e aqueles que resistiam à helenização grega, os fariseus. Outro conflito foi o jurídico e religioso entre os que enfatizavam a importância do templo com seus ritos e serviços e os que enfatizavam a importância de outras leis mosaicas. Um ponto muito conflitante é, sem sombra de dúvidas, o ponto religioso, que envolveu diferentes interpretações da Torá e como aplicá-las à vida judaica, com os saduceus reconhecendo apenas a Torá escrita e rejeitando os profetas escritos e as doutrinas como a Torá oral e a ressurreição dos mortos. O historiador judeu Flávio Joséfo, que muitos historiadores acreditam ter sido um fariseu, estimou a população total de fariseus antes da queda do Segundo Templo em cerca de 6.000. Ele afirmou que a influência dos fariseus sobre as pessoas comuns era tão grande, mas tão grande, que se acreditava em qualquer coisa que eles falassem contra até mesmo o rei ou até mesmo o sumo sacerdote, aparentemente em contraste com os saduceus de elite, que eram da classe alta. Os fariseus reivindicavam a autoridade mosaica para a sua interpretação da lei religiosa judaica, enquanto os saduceus representavam a autoridade dos privilégios e prerrogativas sacerdotais estabelecidas desde os dias de Salomão, quando Zadok, seu ancestral, oficiava como sumo sacerdote. Os fariseus, eles são notáveis pelas suas numerosas referências que eles têm no Novo Testamento, embora os escritores registrem as várias hostilidades e brutalidades que os fariseus cometeram contra Jesus Cristo e contra aí também os seus seguidores. Apesar disso, existem também algumas referências aos fariseus que acreditaram em Jesus e nos seus discípulos e apóstolos, incluindo Nicodemos, que disse que é sabido que Jesus é um rabi enviado por Deus, e José de Arimateia, que era um discípulo, e um número desconhecido de aqueles do partido dos fariseus que acabavam aí acreditando nas palavras de Jesus. Um dos maiores perseguidores da fé cristã e do cristianismo, sem sombra de dúvidas, foi Saulo de Tarso, que era um dos alunos aí do renomado Gamaliel, que advertiu o Sinédrio que a oposição aos discípulos de Jesus poderia revelar-se equivalente a opor-se a Deus. Curiosamente, o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo de Tarso, era um fariseu, perseguidor terrível dos cristãos, que teve um encontro com Jesus e acabou aí se convertendo ao cristianismo e espalhando, sendo um dos seus maiores aí espalhadores, um dos seus maiores evangelistas, fazendo com que o evangelho de Jesus Cristo chegasse a diferentes povos.
Paulo, o apóstolo. Agora falando a respeito da etimologia, do significado e da origem de fariseu. Fariseu, em sua etimologia, é derivado aí do aramaico antigo perishá, em seu plural, perishaia, que tem o significado aí de separado. Um significado bem parecido com Kadish ou Kadosh em hebraico e Kadish em aramaico, que significa basicamente ser separado, e também é traduzido aí como santo. Em grego se diz pharisaios. Perishá em aramaico está relacionado ao hebraico fenício parush, que em seu plural em fenício hebraico se diz perushim. Curiosamente, tendo o significado de ser separado, poderia ali fazer uma referência sutil aí à separação dos gentios. Alternativamente, pode ter o significado de político particular, como separatistas devido à sua divisão da elite saduceu, com Isaac Halevi, caracterizando os saduceus e fariseus como seitas políticas não religiosas. O estudioso Thomas Walter Manson e o especialista em Talmud Louis Finkelstein sugerem que fariseu deriva das palavras aramaicas parsach e parsach, que significa literalmente persa ou persinizador. Por conta do Novo Testamento, a palavra fariseu ganhou uma conotação de basicamente hipócrita ou pessoa que comete hipocrisia por conta do que os fariseus faziam na época de Jesus Cristo. Jesus mesmo atacou os fariseus por conta de sua hipocrisia, por serem falsos, por falarem coisas e praticarem outras. Um dos capítulos mais famosos onde Jesus vai falar contra os fariseus está descrito aí em Mateus, no capítulo 23, que vai dizer o seguinte: Então Jesus pregou às multidões e aos discípulos, dizendo: Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles mesmos próprios não dispõem-se a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus falictários bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados de mestres. Vós, todavia, não sereis tratados como mestres, pois um só é o vosso mestre. Vós todos sois irmãos, e ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o líder. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Portanto, a todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, encenais longas orações para disfarçar, e por isso recebereis castigo muito mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que de vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado, porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Todos os cegos, pois, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro?
Como nós podemos ver, Jesus advertiu severamente contra os fariseus. Não contra todos os fariseus, porque os fariseus eles seguiam algumas coisas corretas, mas em grande peso a comunidade farisaica era cheia de erros. Eram orgulhosos, cheios de si, mentiam, colocavam coisas muito pesadas para os fiéis seguirem, sendo que eles mesmos não seguiam. E por conta disso, fariseu se tornou aí um termo para designar pessoas hipócritas, pois grande parte dos fariseus eram hipócritas. Jesus, inclusive, vai chamar eles de santos sepulcros limpos e adornados por fora, mas cheios da podridão e da perdição por dentro. A primeira menção histórica dos fariseus e suas crenças vem nos 4 evangelhos e no livro de Atos, nos quais são descritos tanto sua adesão meticulosa e a sua interpretação da Torá, quanto às suas visões escatológicas. Uma menção histórica posterior aos fariseus vem do historiador judaico-romano Joséfo, em uma descrição das suas 4 escolas de pensamento, as 4 seitas, das quais ele dividiu os judeus do primeiro século. As outras eram os essênios, geralmente ali, obviamente, os zelotas e também os saduceus. Com os fariseus eram 4. A doutrina dos fariseus não era totalmente errônea ou totalmente errada, mas a verdade é que os fariseus eram errados, não o que eles pregavam. A verdade é que eles falavam algo e faziam outra coisa. As escrituras sagradas, elas são tão misteriosas que um perseguidor, um fariseu terrível, se tornou o maior pregador das escrituras, o maior pregador aos outros povos, e ele era chamado de Paulo de Tarso, apóstolo de Jesus. Ele era fariseu, doutor da lei e se tornou um cristão, um evangelista, um apóstolo de Jesus Cristo. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, fiquem todos com o Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.